A paz do Senhor, amados ouvintes, está começando neste domingo mais um programa da Superintendência de Cavalheiros. Uma programação especial que nós preparamos aqui para você, meu irmão, minha irmã. Uma programação de louvores, de mensagens da palavra do Senhor, pregada aí pelos nossos pastores. E pedimos que você continue nos assistindo neste domingo, que é uma programação muito especial, preparada com muito carinho para você nesse dia de hoje. E a Ezequias defendeu em nome do Senhor, foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor, 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 tua obra neste lugar. Vem restaurar, vem renovar, vem libertar, vem hoje operar. O teu povo clama, aviva, Senhor, tua obra neste lugar. Vem restaurar, vem renovar, vem libertar, vem hoje operar. O teu povo clama, aviva, Senhor, tua obra neste lugar. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João. Enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira
faz muito tempo eu comprei uma igreja, a preço de sangue, a preço de dor. Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se inclina ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar, ser melhor do que o outro, sendo um universo grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida dessa humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Eu quero uma igreja que com seu louvor perfume o meu trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê ao que está caído, estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida dessa humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Que sare ao ferido, que rompa as correntes, liberta o cativo, que aclare
Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração está em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas nesta tarde, mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó da cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderão no caminho. Está sozinho e entregue à solidão. Sou o teu Deus, que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. Quem precisa de uma bênção nesta tarde? Jesus está te olhando aqui. Ele conhece a tua dor, o teu sofrer. Ele está aqui para te dar a vitória, mas precisa clamar a Ele. Oh, clama pelo teu milagre aqui neste lugar. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas hoje aqui, mas eu sei, Jesus te olha, Ele te vê e diz: filha, vou te socorrer. Do pó da cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderão no caminho. Está sozinho e entregue à solidão. Sou o teu Deus, que tudo pode, tudo vê. E nesta tarde vou abençoar você. Todos creem que hoje é tarde de bênção. Vou abençoar você. Deus tem algo preparado para ti. Vou abençoar você. Abençoar você. Eu fiquei meditando por que é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E depois de algum tempo analisando, eu cheguei à conclusão de como isso aconteceu. Analisando suas qualidades, seu jeito humilde e simplicidade, eu descobri por que Deus fez esta observação. Achei Davi homem segundo o meu coração. Eu não achei Davi comemorando ao se destacar entre os seus irmãos. Eu não achei Davi comemorando quando foi honrado recebendo unção. Eu não achei Davi comemorando quando ele matou o urso e o leão. Eu não achei Davi comemorando quando ele jogou o gigante no chão. Mas achei Davi comemorando, saltando e dançando ali como ninguém.
quando trouxe a arca da aliança, de volta com ele pra Jerusalém. Quer reinar, traz a presença de Deus. Prosperar, traz a presença de Deus. Quer ser ungido, reconhecido, traga a arca da aliança, meu irmão, contigo. Quer cantar, traz a presença de Deus. Quer pregar, traz a presença de Deus. Quer impactar, influenciar, deixa a presença de Deus, irmão, te dominar. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. E essa presença está neste lugar. Basta você abrir o teu coração, aleluia. Oh, glória a Deus! Eu não achei Davi comemorando ao se destacar entre os seus irmãos. Eu não achei Davi comemorando quando foi honrado, recebendo unção. Eu não achei Davi comemorando quando ele matou o urso e o leão. Eu não achei Davi comemorando quando ele jogou o gigante no chão. Mas achei Davi comemorando, saltando e dançando ali como ninguém, quando trouxe a arca da aliança, de volta com ele pra Jerusalém. Quer reinar, traz a presença de Deus. Prosperar, traz a presença de Deus. Quer ser ungido, reconhecido, traga a arca da aliança, meu irmão, contigo. Quer cantar, traz a presença de Deus. Quer pregar, traz a presença de Deus. Quer impactar, influenciar, deixa a presença de Deus, irmão, te dominar. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. É a presença de Deus, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. Participe dos cultos da sede geral do Ministério Restauração. Às segundas-feiras, culto de libertação às 15 horas. Às terças-feiras, culto de ensinamento às 7h30 da noite. Às quartas-feiras, consagração da União Feminina, às 9 horas da manhã, com cultos às 11h30 e às 2h30 da tarde. A consagração encerra às 4h30 da tarde. Às quintas-feiras, culto da União Feminina às 3 da tarde e culto de libertação e cura divina às 7h30 da noite. Às sextas-feiras, culto às 3 da tarde. Aos sábados, das 9 às 5 da tarde, temos consagração com escola bíblica ao meio-dia para toda a congregação e culto da juventude às 7h30 da noite. Aos domingos, escola bíblica dominical e culto de salvação, cura divina e milagres. A sede do Ministério Restauração fica na Avenida Farrapos 312, bem no centro de Porto Alegre. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga sua família. Está procurando literatura bíblica confiável, revisada e fundamentada nas Sagradas Escrituras? A Ramo da Videira é uma editora, livraria e distribuidora de livros e materiais evangélicos, cuidadosamente escritos e selecionados para edificar a sua fé e o seu conhecimento. Aqui você encontra Bíblias para o seu dia a dia e para o seu estudo, com comentários e até em outros idiomas, livros relacionados à vida cristã, ensinamentos e muito mais. Venha nos visitar na Avenida Farrapos 312, no centro de Porto Alegre, ou visite nosso site ramodavideira.com.br.
A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Provérbios capítulo 4, versículo 7. Ramo da videira. O nosso objetivo é abençoar a sua vida. Vamos abrir a Bíblia Sagrada a 1 Coríntios, capítulo 10 e verso 10. 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Os irmãos poderão acompanhar o esboço dessa mensagem neste boletim que foi entregue ali na entrada da igreja. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 10 e o verso 10. Todos juntos, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A mensagem que está no meu coração, que buscando a Deus, pedindo uma direção de Deus, veio forte ao meu coração, é vitória sobre a murmuração. Vamos dizer juntos? Vitória sobre a murmuração. Mas o que é murmuração? O que a Bíblia chama de murmuração? A palavra murmuração, no sentido bíblico, ela tem este conceito que nós colocamos aí, você pode acompanhar comigo, até pode ler. Tem alguém que não recebeu o boletim? Todos receberam? Se tem alguém, levante a mão que os irmãos levem aí. Ó, temos duas pessoas, 3, 4. Por favor, os irmãos nos ajudem nisto. Leve o boletim. Então, vamos ler juntos? Vamos lá. Todos juntos. A murmuração, em sua essência, é a iniquidade, consistente na disposição interior de descontentamento contra Deus, contra as autoridades por ele constituídas, ou contra as circunstâncias por ele permitidas. Então, veja, irmãos, em primeiro lugar, acima de tudo, na essência, a murmuração é uma disposição interior. Antes de ela sair para fora, antes desta iniquidade que está lá no interior do ser humano, sair para fora e virar o pecado de murmuração, ela é uma disposição de espírito, uma disposição mental, uma disposição interior. Então, normalmente, quando um pastor, quando um livro fala sobre murmuração, ataca somente o pecado da murmuração. Porque o pecado da murmuração, ele causa mal para muitas pessoas, mas deixa de tratar a iniquidade. Este estado de espírito, esta disposição interior que é autodestrutiva. A pessoa que tem esta disposição mental é uma pessoa que está sempre descontente, está sempre ruim com ele mesmo, está sempre pronto, então, para pecar, e nós já vamos ir adiante. Então, agora vamos continuar, então. Vamos lá. Essa iniquidade, todos juntos, essa iniquidade exterioriza-se pelo pecado da murmuração, mediante palavras, atitudes ou outras condutas que expressam esse descontentamento. Então, veja, há pessoas que nunca falam sobre a sua murmuração, que não expressam, elas conseguem se conter, mas elas estão com este veneno de um descontentamento permanente. A sua atitude mental está sempre com este norte. O norte
do descontentamento. Vamos ver a Bíblia falando a respeito disto, em Êxodo capítulo 16, verso 8. Vamos ler aí todos juntos? Rapidinho. Não estão conseguindo colocar na tela. Aí. Todos juntos. Partiram de Eli e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está 16:8. Vamos lá então. Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Então, aqui a palavra de Deus está nos mostrando que esse descontentamento com Deus, ele pode ser tanto imediato quanto mediato. A partir do momento que você está descontente com alguém que está expressando a vontade de Deus, então, ali, a liderança do povo, Moisés, estava dizendo: vocês não estão sendo contra nós, vocês estão sendo contra Deus, nós meramente estamos apresentando a palavra de Deus. Vamos ler Números 14, 2 e 27. Números 14, 2 e 27. Todos juntos? Todos os filhos de Israel e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Verso 27. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Então veja, quando eles estavam no Egito, pode voltar lá no 2, faz favor. Quando eles estavam no Egito, estavam descontentes porque eram escravos. Aí foram livres do Egito, deixaram de ser escravos e começaram a caminhar em direção à terra prometida. Mas a disposição interior continuava igual. Eles tinham mudado, tinham saído de terra, tinham saído de lugar onde moravam. Mas a disposição interior era igual. Então veja, há pessoas que mudam de igreja, que deixam de ser ateus, por exemplo, e vêm, agora vou ser um cristão, mudam de lugar. Mas o seu interior não muda, a sua disposição mental, a sua disposição interior continua a mesma. Sempre descontente. Vamos ler Isaías capítulo 32 e verso 6. Vamos ler Isaías 32, 6, toda a igreja. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Então, a palavra de Deus está nos falando que antes da pessoa fazer as suas loucuras, é porque o seu coração obra a impiedade e obra a iniquidade. Então veja, quando nós vamos vencer estes defeitos da alma, estas enfermidades da alma, nós não podemos pensar somente na exteriorização desta enfermidade da alma. Eu tenho que tratar a minha alma. Não é só frear,
mas eu tenho que resolver este assunto. Uma pessoa que está sempre descontente, que a sua disposição mental está sempre assim, é uma pessoa amarga com ele mesmo. Este sentimento é um sentimento autodestrutivo. Aleluia! De onde esta murmuração nasce? Onde está o nascedouro disto? Nós vemos na Bíblia que a murmuração, ela nasce de duas causas básicas e depois nós vamos ter as causas secundárias que surgem a partir destas duas básicas. Quais são as duas causas básicas, as duas fontes básicas da murmuração? É a incredulidade e a soberba. É da incredulidade e da soberba que gera-se, então, as demais causas que produzem a murmuração. Incredulidade no quê? Incredulidade em três coisas. Nós temos que crer em três coisas. Quando o ser humano não crê nestas três coisas, possivelmente, provavelmente, ele vai cair na murmuração. A primeira coisa que nós temos que crer é no quê? No quê? Mais forte? No amor de Deus. No amor de Deus. Vamos ler Números capítulo 14 e versículo 3. Números capítulo 14. Podemos ler o 2 de novo, nós já lemos, né? Vamos lá, então vamos lá. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: verso 3: e por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha, que coisa terrível. Deus havia tirado aquele povo do Egito com milagres. Olha quanta coisa Deus fez para que eles chegassem naquele ponto. Quantas pragas Deus mandou para o Egito? Quantas pragas? Quando eles saíram do Egito, o que aconteceu logo quando chegaram no Mar Vermelho? O Mar Vermelho se abriu. Deus fez tanta coisa, Deus fez águas amargas virarem doce, Deus deu maná. Agora eles chegam no meio do deserto e, quando sente falta de alguma coisa, dizem: e esse Deus nos trouxe para o meio do deserto para morrer aqui. Então veja, irmãos, a pessoa que tem este espírito na sua vida, até o favor que alguém lhe faz, o favor que alguém está tentando fazer, a mão que se estende para ele para fazer um favor, a mão de Deus estendida para ele para lhe socorrer, ele acusa a Deus. Deus pode fazer o que bem fizer para ele. Ele vai estar sempre encontrando uma razão para não entender que o amor de Deus lhe trouxe até aquele lugar. Se o amor de Deus te trouxe até onde você está, por que continuar duvidando do amor de Deus? Por que não acreditar que o Deus que te amou e te trouxe aqui, Ele vai até o fim contigo? Mas esta amargura no coração, produzida pela incredulidade no amor de Deus, por não acreditar que aquilo que acontece contigo, se você está nas mãos de Deus, evidentemente, se você não quer Deus, se você está fora do caminho de Deus, se você quis ficar no Egito, evidentemente,
que aí você vai ter problemas, mas se você saiu do Egito, se você cruzou o Mar Vermelho, se você aceitou caminhar no deserto, Deus te ama, aleluia. Deus te ama. Deus amava os que estavam no Egito também, mas eles estavam fora do lugar. Agora, se você está no lugar de Deus, se você aceitou o desafio de Deus, se você fez como Pedro, deixou o barco e resolveu caminhar em cima das águas, o amor de Deus vai estar contigo, aleluia. Pedro, quando começa a afundar, diz: Senhor, socorre-me. Ele olhou para o mar, ele olhou para as ondas, olhou para o vento, começou a afundar. Mas olha, interessante, o Pedro não murmurou de Jesus. O Pedro não disse assim: Jesus, olha que enrascado o senhor me meteu. Não, ele continuava confiando no amor de Jesus. Mesmo afundando, ele disse: Senhor, socorre-me. Jesus socorreu. Aleluia, glória a Deus. Se você está sentindo como Pedro aí, parece que as águas que estavam tão firmes antes começaram a se abrir, não murmura, diz: Senhor, socorre-me, eu continuo acreditando no teu amor, o Senhor me mandou sair para fora do barco, o Senhor não vai me deixar perecer. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, aleluia, oh, glória a Deus. Interpretam o amor de Deus como um abandono. Agora, meus irmãos, a murmuração do povo de Israel foi tão forte. Olha o que eles disseram em Deuteronômio capítulo 1, verso 27. Esta é a natureza humana. Vamos lá? Murmurastes, todos juntos, murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem... Meu Deus do céu. Deus fazendo tudo que era necessário ser feito. Quando eles têm alguma coisa contrariada, Deus tem contra nós ódio. É assim que você diz, às vezes, talvez não diga, talvez não verbalize, mas é isso que surge no seu coração. Quando isto surge, quando essa incredulidade sobre o amor de Deus surge no seu coração, você abre uma porta para a destruição que você não imagina. Oh, glória a Deus. Em segundo lugar, a incredulidade no poder de Deus. Vamos ler Números 11. Ali a história do povo de Israel é um manual contra a murmuração. Vamos ler Números 11, 18 a 23. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Dize ao povo, todos juntos... Dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20. Mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? 600.000 homens de pé, este povo no meio do qual estou, e tu disseste: dar-lhes-ei carne, e a comerás 1 mês inteiro. Continua: matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem, ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar
que lhes bastem. Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás que se cumprirá ou não a minha palavra. Oh, glórias ao nome de Jesus. Veja, irmãos, olha que coisa terrível. Moisés, que era o líder, estava sofrendo a murmuração do povo. O povo recebia maná todos os dias no deserto. O que era o maná? O que era o maná? Semana passada nós lemos num dos salmos do plano anual de leitura bíblica o que era o maná. O que era o maná? Você lembra? A gente leu, não me lembro qual salmo que a gente leu semana passada. O maná era o que era o maná? Comida dos anjos. Que coisa impressionante. Todos os dias caía comida do céu no meio do deserto. Como é que um povo ia comer no meio do deserto? Quantos homens tinha? Quantos homens havia em Israel? Quantos havia? 600 mil homens. Então se calcula 3 milhões de pessoas. Somente homens, 600 mil. Deus alimentava-os todos os dias. Só isso era um milagre. Mas agora eles queriam carne. Mas no Egito a gente comia carne. E aí Deus diz para Moisés: tá bom, Moisés, eu vou ajudar esse povo. Misericórdia de Deus. Eles vão comer carne. Não vai ser um dia, não vai 2, 5, 10. Vai ser um mês inteiro de carne. E vão comer tanta carne que vai sair pelo nariz. Aleluia. Aí o próprio Moisés, olha só, irmãos, aquilo contaminou, aquela incredulidade contaminou o grande Moisés. Moisés diz: mas como é, Senhor? O Senhor está mandando eu dizer isso para o povo. E eu tenho que dizer isso para o povo. Mas da onde que vai sair tanta carne? E aí ele já exagerou, né? Será todos os peixes do mar? Aí ele exagerou. O que Deus fez? A Bíblia diz que Deus mandou um vento. E justamente naquela época que está passando, é a época da migração dos pássaros. Os pássaros saem da África e vão para a Europa. E Deus simplesmente alterou o vento. Empurrou aqueles pássaros, a Bíblia diz que Deus soprou e empurrou todos aqueles pássaros que estavam migrando, vieram tudo para o lugar errado. Pobrezinhos. Os ecologistas daquele tempo fizeram um abaixo-assinado contra Deus. E os passarinhos, todas aquelas aves migratórias, vieram para ali, caíram, e eles comeram um mês. Deus pode ou não pode? Pode. Deus tem os seus meios. Para que murmurar? Oh, glórias ao nome de Jesus. E está aí o povo de Israel. O povo de Israel não sucumbiu, está aí até hoje. Não tem como destruir o povo de Israel. Deus tem promessa para eles. Qual o povo mais perseguido no mundo que o povo de Israel? Nenhum. Por
que você vai duvidar do poder de Deus? E ao invés de crer no poder de Deus, você prefere começar a reclamar. Porque você vai se deixar dominar pela incredulidade no poder de Deus e esta amargura, essa reclamação. Querer comparar Deus com Faraó. Melhor nós íamos no Egito. Vocês eram escravos no Egito, povo. Estavam gemendo lá 400 anos. Em terceiro lugar, a incredulidade na sabedoria de Deus gera no coração da pessoa este sentimento, esta disposição de reclamação. Vamos ler Isaías 55, versos 8 e 9. Toda a igreja, por favor. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por que você não se entrega para Deus? Por que você não diz: Deus, eu me rendo a Ti? Eu vou te seguir. Eu vou aceitar as tuas propostas para a minha vida. Eu vou crer no teu amor, eu vou crer no teu poder, eu vou crer na tua sabedoria. Em segundo lugar é a soberba. E aqui eu trago 3 manifestações que seriam causas secundárias, portanto. A causa básica, soberba, o que ela traduz, o que ela traz. Em primeiro lugar, a pretensão do saber. O que é a pretensão do saber? Vamos ler todos juntos? Todos juntos? É a predisposição da pessoa achar que pode julgar e criticar sem ter a completa avaliação de todos os pontos de vista da questão. Ao invés de perguntar, o murmurador critica. Essa pretensão é fruto da soberba da ignorância. A soberba da ignorância. Aleluia. Vamos dar um exemplo. Imagine só uma pessoa. Dá um exemplo aqui. A pessoa chega aqui assim, aqui na igreja, e olha assim, mas por que não arruma esse templo aqui? E já começa, né? Então veja, ele não sabe que existe um plano tático, um plano estratégico. Ele não sabe que a gente comprou todos os prédios aqui da volta, estão pagando o prédio para depois fazer um grande templo. Então veja, ele não sabe, ele não perguntou para ninguém, mas ele olhou. Porque se eu fosse o pastor dessa igreja, já ia para lá. Ele não sabe administrar. Então veja, ele não perguntou, ele não sabe, ele não entende o que está acontecendo. Mas, sem perguntar, já saiu criticando. Por quê? Porque o jeito dele é esse. É o jeito da pessoa. A predisposição interior dele é esta. Não é de se informar, não é de perguntar, mas é de criticar. Ele chega na casa dele, vai ser desse jeito. Chega no serviço dele, vai ser desse jeito. Vai falar com os amigos dele, é desse jeito também. Então, algumas pessoas assim se tornam até folclóricas, porque o amigo já sabe que ele vai chegar criticando ele. Se é que consegue ter amigos.
Porque ele não pergunta, ele critica. Seu coração, a sua predisposição é esta. Ele está, vamos dizer assim, ele está envenenado. A sua soberba o faz achar que ele tem sempre respostas prontas. Vamos ler Provérbios 18, 13. Eu tenho diversos versículos para ler, mas vamos ler só um, porque o tempo... Não, aqui até a gente não colocou o versículo. Nós vamos colocar o versículo lá adiante, em como vencer isto. Vamos agora ver para a segunda causa que a soberba gera. É a ingratidão. O soberbo, para lá que, vamos ver ali. O Provérbios 18, 13 ali, na hora de escrever, eu coloquei no lugarzinho errado. Desculpa. O Provérbios 18, 13, que está lá na ingratidão, na verdade, ele teria que estar ali na letra A. Vamos ler Provérbios 18, 13. Provérbios 18, 13. Vamos lá. Todos juntos? Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Agora, veja, Deus está dizendo que a sabedoria te manda primeiro perguntar. Primeiro ouve, para depois responder. Primeiro ouve, para depois emitir a sua opinião. Agora, quando você faz o inverso, diz a Bíblia, isto é estultícia. E isto é o que mais? Vergonha. Estultícia e vergonha. Depois, a soberba leva o murmurador a ser sempre ingrato. Vamos ler Romanos 1, 20 a 21. Romanos 1, 20 a 21. Vamos ler todos juntos? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, continua, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração. Olha o que faz a soberba. A soberba não te dá nunca a capacidade de agradecer. Eu falei sobre isso, creio que semana passada. O que acontece com o soberbo? Imagina que eu, na minha soberba, recebo do pastor Josué, no meu aniversário, eu recebo dele uma Bíblia. Eu pego aquela Bíblia e digo assim, mas será que esse... Aí digo qualquer coisa, não sabe que eu já tenho umas quantas Bíblias? Ele fez com todo o carinho dele, ó, essa Bíblia aqui, saiu uma edição nova, mas eu acho que aquilo é pouco. Aí chega o irmão Frederico Abrão e me dá uma gravata. Imagine que o irmão Frederico Abrão seja uma pessoa que ganhe lá um salário mínimo. Ele foi ali na Abrace, comprou uma gravata lá, e eu pego aquela vez assim, mas eu só uso gravata de grife, esse camarada me dá uma gravata ali da Rambo.
Ele não consegue ser agradecido. Ele é diferente de Jesus, que Jesus, ao ver uma viúva dar uma moedinha, a menor de todas, ele diz: essa aqui deu a maior. Deus sabe ser agradecido. Imagine Deus, irmãos. Você está entendendo? O irmão Frederico diz que tudo é de Deus. Quem concorda que tudo é de Deus? Tudo é de Deus. Aí chega uma pessoa e dá uma moedinha para Deus. E Deus diz assim: que baita oferta. Jesus dizia assim: essa aqui é a maior oferta. Oh, aleluia. Um Deus dono de todas as coisas sabe ser agradecido. E um homem miserável, o homem não sabe. Deus, dono do ouro e da prata, aplaude alguém que lhe dá a menor moeda. Mas nós, seres humanos, quando nos deixamos dominar pela soberba, Deus pode dar o que quiser, a gente não reconhece. A igreja ajuda, ele não reconhece. O ministério ajuda, ele não reconhece. A esposa ajuda, ele acha que a mulher dele é uma praga, que nunca ajuda ele. O marido ajuda. Ela está sempre descontente, sempre murmurando. É uma disposição interior que está destruindo a sua vida, destruindo os seus relacionamentos, destruindo a sua família, destruindo tudo. Seu relacionamento com Deus. Aleluia. A terceira causa secundária da murmuração é a rebeldia. A soberba leva o murmurador a, sem se dar conta, achar que a sua maneira de resolver é melhor do que a de Deus ou das lideranças por ele constituídas. E se rebela. Recebe uma ordem. Ele diz: eu não vou seguir isso aí. Aleluia. Alguém diz assim, o líder lá dos diáconos diz, né? Olha, diz para vamos dizer para um presbítero, né? Ô, irmão, só pode cuidar lá da porta. Eu cuidar da porta. Eu sou presbicho. Não é presbítero, é presbicho. Soberba. E ainda sai falando. O que estão pensando que eu sou? Pegou no meu pé. Está pegando no meu pé essa porta. Agora, vamos ver o que esta disposição interior, essa predisposição mental produz. Em primeiro lugar, vamos ler 1 Coríntios 10:10, foi a primeira passagem que nós lemos na Bíblia, hoje, 1 Coríntios 10:10. Todos juntos, 1, 2, 3. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então veja, uma pessoa assim, ele se autodestrói, ele deixa o diabo destruir a vida dele. Essa pessoa vai se dar mal no seu ministério, na sua carreira, na sua profissão. Vai ser aquelas pessoas frustrados, decepcionados. Nunca vai ser feliz, nunca vai ser contente. Vai pulando de igreja em igreja. Vai pulando de mulher em mulher. Lá na sexta, sétima mulher diz assim: sou de azar mesmo. É a sétima mulher da minha vida e nenhuma presta.
Em segundo lugar, a murmuração promove desânimo. Vamos ler Números 13, 31 até o 33. Vamos ler Números 13, 31 a 33. Todos juntos? Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, fizeram o quê? Infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, olha aqui, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. É isso que Satanás quer com a tua vida. Deus tinha dado a terra, Deus disse: eu dou a terra. Mas a incredulidade deles, o poder de Deus gera murmuração. A incredulidade no poder de Deus. E agora começam até a inventar. É uma terra que a terra devora os moradores. Que mentira. Talvez eles tivessem visto os poços de betume lá à beira do Mar Morto, que realmente lá é uma areia movediça. Aí eles viram que o negócio já é toda a terra assim. Toda a terra, não presta. O que Deus deu não presta. E desanimaram todo o povo. Só Josué e Calebe disseram: o Senhor nos deu a terra. O Senhor nos deu a terra, vamos, subamos, é nossa. Oh, glória a Deus. Você pode levantar a mão e dizer: Senhor, a terra é nossa. O que o Senhor deu é para mim. Aleluia, eu vou conquistar. Oh, glórias a Deus, nós vamos conquistar. Agora, se você deixar esse espírito de murmuração te dominar, tranca tudo. Você vai morrer no deserto, como aquele povo morreu. Promove, terceiro lugar, a murmuração promove divisão. Vamos ler Judas, versículos 16 e 19, pode colocar na tela, faz favor, Judas 16, depois 19. Todos juntos? Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. 19. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Em quarto lugar, promovem resistência à vontade divina, quer imediata, quer a mediata. Ali faltou um arrezinho. No segundo, quer a mediata. Vamos ler Hebreus 3, 16 a 19. Vamos lá. Os quais, ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Ou seja, não foram justamente os que se beneficiaram? Foram beneficiados. Não foram justamente os beneficiados que se rebelaram? Continuemos.
e contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto. Até o 19. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Aqueles 10 espias produziram a resistência à rebelião de 600.000 homens. Todos os homens de 20 anos para cima que saíram do Egito, nenhum deles entrou na terra prometida. Todos pereceram, com exceção de Josué e Calebe. Porque resistiram a Deus. Deus dando para eles a terra. Como vencer a murmuração? Vamos rapidamente agora. Vamos lá. Como vencer a murmuração? Em primeiro lugar, crer no quê? No amor de Deus. Em que mais? No poder de Deus. E faltou ali, pode colocar C, e na sabedoria de Deus. Aleluia. Crer, em primeiro lugar, crer no amor de Deus, no poder de Deus e na sabedoria de Deus. Em segundo lugar, lutar ardentemente contra a soberba, humilhando-se na presença de Deus. Vamos ler Tiago, capítulo 4, versos 6 a 10. Todos juntos, vamos ler. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Oh, glórias ao nome de Jesus Cristo. Agora, irmãos, nesta luta contra a nossa soberba, a primeira atitude prática que nós temos que ter é, vamos ler ali, é reconhecer o quê? Letra A, reconhecer o quê? Que somos intrinsecamente, mais uma vez, somos. Alguém aqui nasceu sabendo alguma coisa? Não. Então nós somos intrinsecamente ignorantes. O João de Barro nasce sabendo fazer a casinha dele. Nós nem isso. A gente tem que aprender tudo. Vocês já viram o João de Barro numa escola de engenharia? Não. Vocês já viram as formigas numa escola de urbanismo? Mas elas montam uma cidade. Mas nós, seres humanos, temos que aprender tudo. É tudo por aprendizagem. Pega o ser humano, filho do homem mais inteligente do mundo, larga no meio da selva, ele volta para a idade da pedra. Pode pegar, que é o homem mais inteligente do mundo, não sei. Pode pegar o filho dele e põe lá no meio da selva. Aleluia. Eu tenho que aprender que eu sou intrinsecamente ignorante e eu tenho que perguntar para aprender. Eu tenho que ser humilde.
Eu tenho que perguntar, professor, você lembra que você perguntava? Ou quem sabe você não perguntava, com medo dos colegas rirem. Quem tem medo do colega rir, não aprende. Professor. Aí você perguntava uma pergunta boba, os outros riam de ti, mas você ficava aprendendo. Você nunca mais vai esquecer daquilo que riram de ti quando você perguntou. Aprendi mesmo. Aleluia. Muito fácil criticar, mas pergunta por que a pessoa está fazendo daquele jeito. Entenda todo o contexto. Entenda o que aconteceu na história daquela família, daquela pessoa, daquele departamento. Oh, glórias ao nome de Jesus. Eu escrevi uma coisa no livreto que nós aplicamos lá no Retiro dos Casais. E aqui eu dei uma melhorada ainda. Eu escrevi ali uma definição de sábio. Vocês podem acompanhar ali na letra A, na segunda linha, no 4 Romano 2, letra A. Sábio, vamos ler todos juntos? Sábio não é o que sabe tudo, mas o que tem a capacidade de perguntar, a fim de extrair a sabedoria dos que estão à sua volta. Glória a Deus. Eu me lembro, eu era criança, a minha mãe falou uma coisa para mim. A mãe está aí? Tá? Está aí ou está lá a mãe? Eu era criança. A mãe falou para mim uma coisa. Ela disse assim, meu filho, um fulano de tal, eu nem sei, não me lembro quem é o fulano de tal. Mas ela disse, o fulano de tal falou que a gente tem que ser como um mata-borrão. Você sabe o que é mata-borrão? Papel carbono. Quem se lembra do papel carbono? Lembra papel carbono? A mãe disse assim, meu filho, a gente tem que ser como um mata-borrão. Aí eu perguntei, o que é mata-borrão? Ele disse, papel carbono. A cada pessoa que a gente vai encontrando na vida. O mata-borrão, o que era mata-borrão? O papel carbono, vocês não conhecem isso, né? Era digital, não conhece, né? Era um papel, vamos dizer assim, que tinha uma tinta de um lado, que se você escrevesse desse lado, passava para o papel ali. Né? Era o xerox de antigamente, antes do mimeógrafo ainda. Então a mãe disse assim para mim, meu filho, você vai encontrando pessoas na vida, e você tem que pegar um mata-borrão e passar o que elas conhecem para ti. É o papel carbono, isso. Isso, mas a mãe falou mata-borrão. Daí eu perguntei para ela, o que é mata-borrão? Ela disse, papel carbono. Porque eu não sou do tempo do mata-borrão. Aí eu já é mais no seu. Um pouquinho mais para trás. A gente está ficando velho aí, meu irmão. Glória a Deus. Então veja, o que é sábio? Sábio é aquele que acha que sabe tudo, que não precisa perguntar, que já chega julgando, está tudo errado. O ministério está tudo errado. Pobrezinho.
Ao invés de perguntar por que é assim? Por que é feito desse jeito? Como é que surgiu isso? Por que não fazem desse jeito? Porque quando a pessoa faz essas perguntas, não somente ele cresce, mas ele faz os outros crescerem. Quando você pergunta para alguém que está fazendo errado, por que você não faz desse jeito? E a pessoa que está fazendo errado, eu não faço desse jeito, mas eu acho que dá melhor desse jeito. Quem pode entender, diga amém. Oh, glória a Deus. O murmurador critica antes de perguntar. O sábio pergunta antes de formar o seu juízo, o seu conceito. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 3, 5 a 7. Vamos ler. Provérbios 3, 5 a 7. Continua, vamos ler todos juntos, vamos lá? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Continua lendo. Vamos ler o 24, verso 6. 24, 6. Com medidas de prudência farás a guerra, e na multidão dos conselheiros. Vai com papel carbono na multidão de conselheiros. Oh, glórias ao nome de Jesus. As horas passaram. Não vai dar tempo de nós passarmos por toda essa mensagem, mas vamos só para o fim então. Só para a conclusão. O resumo de tudo o que se falou, de todos os versículos que foram expostos, que você vai poder estudar em casa depois. É que o murmurador sempre age em cima de um tripé. Qual é o tripé do murmurador? Todos juntos, forte. 2. E 3. Ele julga sem conhecer, critica sem perguntar, aí vira as costas e está tudo errado. E afasta-se sem cooperar. Oh, aleluia. Ele não ficou para perguntar. Ele não ficou para entender. Ele não ficou para sugerir. Ele não ficou para caminhar junto. Não, porque este não é o espírito dele. Não é o espírito do Senhor que está sobre ele. É outro espírito. É outro espírito. Não é o espírito de Deus. Porém, quem vence a murmuração torna-se um cooperador de Deus. Vamos ler 1 Coríntios 3, 5 a 9, é o último versículo. Aleluia. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, todos juntos.
Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Aleluia. A Bíblia diz que lá na igreja de Corinto tinha irmãos que diziam, o bom é o Paulo. Outro dizia, não, eu sou de Pedro. Não, Pedro sim que estava certo. O outro diz, não, o Apolo sim que é certo. Outro diz assim, não, só Cristo está certo. Aí Deus, por meio de Paulo, está dizendo, quem é Apolo? Quem é Paulo? Todos eles, com seus defeitos, com as suas carências, com as suas dificuldades. Cada um com os seus pontos fortes e também com os seus pontos fracos. Todos eles são servos de Cristo. Para de murmurar. Não fale do servo alheio. São servos de Cristo. E são servos que por meio deles vocês creram. A coisa chegou até aqui, sabe por quê? Pela ajuda daqueles que, quem sabe, tu criticas. E tu de fora, sem cooperar, e esse bando de homem errado, meio burrinho, meio ignorante, meio sem conhecimento, mas se a coisa chegou aqui, foi por causa deles. Servos de Cristo, por meio do qual vocês creram, por meio do qual a igreja chegou até aqui. Que coisa tremenda isso! Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme, veja, isso conforme a capacidade deles? Não, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. 7. Desculpa, antes. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu crescimento? Foi Deus. Eu plantei, o Apolo regou. Mas quem é que deu crescimento? Foi Deus. E vocês aí estão brigando, vocês aí estão... Não é desse jeito. Verso 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega. Mais forte. Oh, glória a Deus, segue aí. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. O galardão é Deus que dá, quem julga é Deus. E agora todos juntos, toda a igreja grita agora, todos juntos, 1, 2, 3. Porque de Deus somos murmuradores, de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Aleluia. Oh, glória a Deus. Como é que faz o cooperador, então? Ele faz exatamente o inverso do murmurador. Vamos lá. Número 1, toda a igreja. Olha aí no teu boletim aí. Vamos lá. Número 1. Número 2. E número 3. Aleluia. Vamos ficar em pé. Eu quero convidar aqui à frente você que quer entregar a sua vida nas mãos deste Deus. Você quer dizer, Deus,
Eu quero crer no teu amor, eu quero crer no teu poder, e eu quero crer na tua sabedoria. Quero entregar a minha vida para ti, Jesus. Jesus, me ajuda, Senhor. Eu quero crer, eu quero ver milagres na minha vida, eu quero ter uma vida nova. Em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem aqui na frente, eu quero orar por você. Aleluia. Senhor, eu quero crer no teu amor. Me ajuda a crer no teu poder. Me ajuda a crer na tua sabedoria. Oh, glórias ao nome de Jesus. Me ajuda, Senhor, a crer no teu poder, a crer no teu amor, a crer na tua sabedoria. Eu quero crer no teu amor, eu quero crer no teu poder, eu quero crer na tua sabedoria. Eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me. A minha vida a partir de hoje vai estar entregue a ti, Senhor, nas tuas mãos. Oh, aleluia, quantas pessoas estão vindo aqui entregar sua vida nas mãos de Deus. Entregue sua vida, você vai ver as coisas mudando. As coisas mudando. Aleluia. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Eu convido o pastor Silvio para passar até aqui dirigir esta oração. Oh, glórias ao nome de Jesus. Aleluia, que Deus tome as nossas vidas, que Deus nos dirija, que nós possamos ir muito além do que nós imaginamos, pastor Silvio, crendo no poder, no amor e na sabedoria de Deus. Aleluia, vencendo a soberba, vencendo este espírito que autodestrói o ser humano. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui neste lugar, Senhor, nesta casa de oração, onde o Senhor tem o domínio, Senhor, onde o Senhor fala, o Senhor revela a sua palavra. Meu Deus, aqui estão pessoas prostradas diante do Senhor, de joelhos dobrados, outros aqui, Senhor, diante de Ti. Só o Senhor sabe, meu Deus, o que essa pessoa, este irmão, esta irmã tem passado ao longo da sua vida. Os embates, as dificuldades, as barreiras, os obstáculos. Aleluia, os prejuízos, Senhor. Aleluia, a incredulidade tem gerado tantas coisas, tantos fracassos. Aleluia, tanto sofrimento, Senhor. Aleluia, mas nós estamos aqui, Senhor, há uma proposta nesta noite. Há uma proposta de uma mudança radical de vida, Senhor. Há uma proposta de uma virada de página, Senhor. Aleluia, há uma proposta do antes e o depois deste culto. Há uma proposta, Senhor. Aleluia. Oh Deus, livra este irmão, esta irmã, essa pessoa deste espírito de murmuração, desta amargura, Senhor. Aleluia, Deus, a palavra foi pregada, o Senhor tocou, o Senhor no problema, o Senhor, meu Deus, expôs aquilo que na vida desta pessoa, deste irmão, desta irmã, está sendo um obstáculo para a sua vitória, está sendo um obstáculo, um impedimento para que ele saia do deserto, para que ele entre na terra da promessa.
Deus, o Senhor está dizendo para ele, para ela, que o Senhor quer tirá-lo desse deserto. O tempo do deserto já passou, mas a incredulidade está mantendo este irmão, esta irmã no deserto. Deus, por não acreditar no teu amor, aleluia, por não acreditar no teu poder, por não acreditar na tua sabedoria, em o nome de Jesus, que esse espírito, Senhor, que está impedindo a vitória desse homem, dessa mulher, em o nome de Jesus, sai agora, retira-te agora. Esta noite é noite de vitória, Deus, aleluia, que a fé na tua palavra, nas tuas promessas, o Senhor disse na sua palavra que os seus caminhos estão distante, aleluia, do caminho do homem, assim como a terra do céu, aleluia. Os pensamentos, Senhor, estão distantes, assim como está a terra do céu. Os teus pensamentos não são os pensamentos dele. Em o nome de Jesus, rompe essa barreira, que ele passe, que ela passe a partir de hoje a crer no teu amor. O teu amor trouxe essa família, o teu amor trouxe esse homem, esta mulher neste culto, o teu amor trouxe esse irmão, essa irmã nesse dia chuvoso, Deus, aleluia. Bom de ficar em casa, mas alguma coisa, Senhor, tocou no coração dele. Nós ouvimos o irmão Frederico Abraão dizendo que estava pensando em ficar em casa, mas alguma coisa o lhe inquietou. O que foi isso? O teu amor, Deus, o teu poder, a tua sabedoria. Deus, rompe essa maldição, rompe, Senhor, esta história de sofrimento, de fracasso, de decepção, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, é noite de guerra, igreja. Oh, aleluia, é noite de guerra, é noite de vitória para a igreja, é noite de vitória para essa pessoa, em o nome de Jesus. Dá vitória para o Carlos Alberto. O teu amor o alcançou, Deus, só tu sabe o que ele vem passando. Ele não tem nem ideia, Senhor, da proposta que o Senhor está lhe oferecendo nessa noite. Não são palavras persuasivas de sabedoria humana que vão revelar a este homem o que o Senhor tem para ele. Espírito Santo, rompe toda barreira. Espírito Santo, revela a ele o amor de Deus, o poder de Deus para reverter todo e qualquer caso. Aleluia, até impossível, aleluia. Revela a ele a tua sabedoria, revela, Deus, aleluia. Revela, Deus, revela. Oh, Deus, revela o teu amor, o teu poder, a tua sabedoria, e muda essa história hoje, Deus, em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Oh, glória a Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Vamos despedir dizendo de todo o nosso coração: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Olha só, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Ele
maior que o céu, mais alvo que a neve, brilha mais que o sol. A terra se cala para lhe escutar, e pelo seu nome ele chama cada estrela. E tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Ele é Deus, Ele é grande. Meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Príncipe da paz, Pai da eternidade, lírio dos vales, rosa de Saron, Sol da justiça, resplandecente, estrela da manhã, Alfa e Ômega, princípio e fim, e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Grande, meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Fez o homem a sua imagem e semelhança. está presente no sorriso da criança. Para a escuridão Ele é a luz, para o perdido Ele é Jesus. Grande, meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Grande,
Glórias a Deus. Que maravilhas, que mensagens maravilhosas, louvores maravilhosos. Nós queremos agradecer a sua participação, a sua audiência neste programa de domingo. Vamos despedir nesta manhã ficando na paz, na oração e na união. Deus abençoe. Estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu